Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer o convite pelo Adriano, dizer que é um prazer estar aqui e poder conversar com vocês, dizer também que eu estou muito aliviada, porque falar para uma equipe de pessoas que não tem nada a ver com a minha área, né, que é a área de seguro, e para piorar eu ainda sou advogada, eu fico muito feliz de saber que está muito calor lá fora e vocês não vão sair correndo porque aqui dentro está muito gelado, então está uma delícia. Eu queria pegar um gancho um pouquinho no que o Vinícius falou sobre a questão das vulnerabilidades, questão sobre excesso de defesa e muito pouco mecanismo de proteção, né? De fato, eu acho que ele está muito correto e eu estou muito de encontro nesse tipo de pensamento também. Não só porque trabalho com um mecanismo de proteção, né, mas como também venho estudando isso nos últimos 6 anos. O seguro de riscos cibernéticos foi trazido para o Brasil mais ou menos em 2012, 2013, mas no mundo ele já existe desde 1999, né? Apesar que o primeiro ataque de risco cibernético que a gente tem na história vem de 1982, né? Que foi um ataque causado pelos Estados Unidos sobre um míssil russo. Diante dessa necessidade, né, do incremento dos ataques sobre as empresas e do volume de dinheiro que as empresas estavam perdendo com propriedade intelectual, com materiais de dados, a gente viu que talvez trazer esse seguro para o Brasil fosse uma boa ideia, né? Eu já tinha trabalhado com isso em outros 6 países e aqui, apesar de ser um mercado muito novo, de ser um mercado que pouco se fala sobre proteção, nós vislumbramos no Brasil um grande futuro para esse tipo de seguro, né? Quando a gente fala seguro, eu só queria deixar bem claro para vocês, né? Não é que nem o corretor de seguro do teu automóvel, né? Não é aquela coisa, olha, é o seguinte, você bater o carro, a gente vai te indenizar. A gente está falando de seguro muito mais refinado, né? A gente está falando de uma coisa muito mais complexa, de um tipo de seguro onde há todo um estudo de ambiente, um estudo de cliente, um estudo de mercado, um estudo sobre quem são as pessoas que trabalham nesse cliente, o que elas fazem, qual que é o segmento desse cliente, né? Para que tipo de cliente que ele trabalha, quais são as vulnerabilidades dele e quais são os pontos fortes, tá? É um seguro que a gente acabou desenvolvendo tendo em vista o mercado americano, né, que vinha se mostrando muito vulnerável, e o mercado de litigação, ou seja, os Estados Unidos, a gente está falando de um país que é extremamente litigante, que vai para a corte por qualquer coisa, e que os advogados podem fazer uma coisa que aqui nós não podemos, eles podem ir no jornal e anunciar os serviços deles. Existe um tipo de ação nos Estados Unidos, que é conhecido como class action, ou tal da ação de classe, que os advogados, eles são especialistas nisso. Então, você, por exemplo, se você é investidor de uma companhia que é listada na Bolsa Americana, e essa empresa, por exemplo, não divulga um fato que é relevante para o valor das ações, esse advogado lança um anúncio no jornal dizendo, olha, você é acionista da empresa X, eles não divulgaram um fato relevante, as ações caíram, eu vou entrar com uma ação para vocês. A média de valor de indenização nesse tipo de ação é de 10 milhões de dólares. Por que eu estou trazendo isso? Porque, em virtude do crescimento desses riscos cibernéticos, o número de class actions que surgiram por conta de vazamentos cibernéticos aumentou demasiadamente. A gente está falando aí de Ashley Madison, que foi um caso emblemático nos Estados Unidos. Agora, há pouco tempo, o Mark Zuckerberg foi chamado pelo governo, as ações do Facebook tiveram impacto também, né? E isso vai acontecer daqui para frente. O acionista começou a ver os dados das empresas como um ativo. Você pode, enquanto cliente de uma empresa, por exemplo, um supermercado, ir lá e falar assim, olha, me dá os meus dados, me dá um registro dos meus dados, que eu não quero mais que você tenha esses dados. O mercado tem que fazer isso, pela legislação de proteção de dados deles, eles têm que fazer isso. E aí ele pode ir para uma outra empresa, para um supermercado similar e falar assim, olha, eu vim aqui, eu quero ser seu cliente, está aqui o histórico das minhas compras. Vocês percebem que, com isso, de posse dessas informações, qualquer um pode fazer uma ação de marketing, qualquer um pode fazer uma ação dirigida, vender produtos para aquela classe de pessoas, sexo, gênero, etc. Isso é o que vocês devem ter ouvido falar já de dados sensíveis, né? Eu não estou aqui querendo ensinar o vigário a rezar a missa, mas eu vim aqui mostrar para vocês um pouquinho de um outro lado, né, que está fora das estruturas de internet. E vocês vão ouvir muito falar nisso agora, nos próximos anos, do que a gente vai conversar daqui a pouco,
principalmente em virtude da Legislação Geral de Proteção de Dados, né, que vai passar a ser executada no Brasil a partir de janeiro de 2020, e do General Data Protection, que já está sendo executado na Europa, tá bem? Uma das razões pelas quais a gente fala bastante da questão dos riscos cibernéticos é por conta do aumento, né, desses riscos. O Brasil hoje ocupa um número muito recente no ranking mundial. Essas pesquisas são conduzidas por instituições como a Kroll e a KPMG. Ele chega a estar entre sexto e sétimo lugar no ranking dos países que mais são atacados. É um número bem decente para um país que se acha tão insignificante se comparado com outras potências europeias, né? O ano passado, na última pesquisa que nós obtivemos da Kroll, o Brasil tinha mostrado sofrer 22 bilhões de dólares de prejuízo em ataques cibernéticos. Nisso, a gente não está falando só daquele roubo de dados de cartão de crédito ou qualquer outra coisa similar, não de dinheiro exatamente, mas a gente está falando do roubo do dado pessoal, que, como o Vinícius bem pontuou, ele tem valor. Hoje você acha no mercado negro dados que custam entre 60 e 200 reais. Antigamente se falava na Santa Efigênia, né, tinha aquele CD-ROM, onde você tinha todo o extrato de declarações de imposto de renda, que por 50 reais você comprava aquilo. E não se falava em crime cibernético. Hoje, o vazamento de dados fica muito mais claro que isso é também um crime cibernético. Alguém vazou essas informações. E a Santa Efigênia continua vendendo o CD com esses dados de nós, cidadãos de bem, né? Que pagamos nossas contas em dia, que temos score 100 no Serasa, que de repente vemos o nosso nome manchado por 60 reais. É impressionante, né? 99% dos ataques, tá, geralmente vem de fator humano. Vocês vão falar, poxa, mas eu tenho uma engenharia maravilhosa, eu tenho uma equipe de segurança incrível. Bom, mas você tem um vetor por trás disso. Você tem um vetor que ele é humano, você tem um funcionário que não se adequou às políticas de segurança da empresa, que usou uma senha fácil, você tem um funcionário que navega por um site que ele não deveria navegar, porque é um site extremamente vulnerável, mas você também tem uma equipe de segurança que não fez o bloqueio desse tipo de site. Vocês percebem que é um vetor humano que está sempre por trás desses fatores de ataque? E o mais impressionante é que a média de descobrimento das empresas, né, sobre vazamentos de dados vem cerca de 270 dias depois do início do vazamento. Esse vazamento, via de regra, é notificado por um terceiro. Dificilmente isso é descoberto por alguém de dentro da empresa. Isso é impressionante. Imagina um cliente seu, um fornecedor, te ligando e dizendo assim, olha, realmente meu sistema está corrompido e eu fui avisado que há um vazamento e está vindo do seu sistema, porque você tem sistemas interligados entre fornecedores, né, e compradores, é muito comum. Um dos casos, o que o Vinícius trouxe, da questão do NotPetya ano passado, que você teve essa interrupção da Maersk, a gente está falando inicialmente de um prejuízo de 30 milhões de dólares, só da Maersk. Os danos foram causados em portos do mundo inteiro. Existe um porto da Argentina, só para vocês terem uma noção, foi um dos que menos perdeu, mas a gente está contando aí de empresas que estavam com produtos para serem embarcados e perderam todo o produto porque não conseguiam fazer o carregamento dos navios. Eles perderam milhões com isso. Só que com isso não vem só um produto que você perde, vem a reputação da sua empresa, vem a vulnerabilidade que você mostra para o seu cliente que você tem, vem a sua imagem, e ninguém está preparado para lidar com isso, né? Às vezes as pessoas de dentro da empresa não têm preparo, às vezes as empresas não têm times de contenção, tá bem? Isso aqui, algumas notícias que saíram recentemente, né? A gente está falando aí do caso da Equifax, que foi emblemático aí esse ano. Semana passada, retrasada, a gente teve o Marriott, né? A gente teve o Pentágono, que teve o Breach também, por incrível que pareça. Serviços de healthcare, né? Geralmente serviços ligados à saúde têm os dados que são mais valiosos, obviamente, pela sensibilidade de identificação das pessoas que têm seus dados expostos. Esses casos todos, eles vieram a público, alguns remediados de uma forma mais sábia do que outros, e algumas dessas empresas não sabiam o que fazer. Sem mencionar nomes aqui por questões de ética, mas algumas dessas empresas não sabiam o que fazer, estão sendo investigadas pelo Ministério Público
dos seus respectivos países. E, de fato, nós não sabemos o que fazer, porque até pouquíssimo tempo atrás não se falava em riscos cibernéticos como se fala hoje, né? Isso aumentou, obviamente, principalmente com o advento da legislação geral de proteção de dados europeia. E a pergunta que eu faço é: quantos dos senhores aqui presentes têm nas suas empresas um plano de resposta a incidente que não envolva única e exclusivamente as equipes de segurança da informação? Eu posso chutar que 10% ou menos do que isso. Ninguém tem. E por que nós não temos? Porque o povo latino, eu não vou nem dizer o brasileiro, porque eu acho muita injustiça, mas o povo latino, via de regra, não acredita que esse tipo de coisa possa acontecer com ele, porque nós somos pessoas boas de coração. A gente só reage, né? A gente não protege. E isso é um grande problema, porque quando você reage, você gasta muito mais dinheiro. Quando você protege, muitas vezes porque você não foi atacado, você fala assim: mas esse tipo de proteção não precisa, tá vendo? Não foi atacado. Aí você vai lá tirar a proteção e ano que vem você é atacado. Né? Isso acontece com a nossa casa. Quanto que a gente coloca alarme em casa? Quando que a gente coloca cerca elétrica? Porque meu vizinho foi assaltado. Nós, a mesma coisa. No mundo virtual também não é diferente. Né? E, pensando nisso, foi que alguém, lá no passado, alguns anos atrás, criou esse tipo de seguro, porque as seguradoras sabiam que existe uma deficiência muito grande dentro das empresas em relação a esses times de incidente de segurança. Aos poucos, esse seguro foi se desenvolvendo cada vez mais, de forma que serviços fossem agregados a essa pólice de seguro. Né? E, de novo, não quero falar um segurez aqui, não estou aqui para vender seguro, mas para mostrar para vocês um pouquinho do ecossistema de proteção que todas as empresas precisam ter para chegar num nível de vulnerabilidade decente, porque nós nunca teremos 100%. Acabei de mencionar, Pentágono foi atacado. Vocês acham mesmo que as nossas empresas não vão ser atacadas? Também é muita pretensão da nossa parte, né? Pensar dessa forma. Né? Isso aqui ontem eu estava fazendo uma pesquisa por um artigo que eu vou escrever e eu fiquei um pouco chocada. Isso aqui vocês devem conhecer esse site, o Pastebin, né? Que é onde vão parar todas as informações que são vazadas, ou algumas delas, né? E aí tinha um cidadão, numa das páginas lá do Pastebin, falando um pouquinho do cadastro de cartão de crédito, né? Então, as partes em preto eu risquei porque são palavras que não serão apropriadas para serem utilizadas às 3h30 da tarde. Mas isso está disponível no Pastebin e ele está falando o seguinte, né? Que como que se adquire isso, né? O que que eles fazem, o que é um cartão, enfim, a primeira palavra ali riscada, um cartão forte em termos de crédito, são aquelas que você pode comprar um iPhone 8 e ainda uma boa vodka. E o outro é uma que você pode comprar um Viagra de R$60, mas você não tem limite para comprar uma camisinha. Quer dizer, isso aqui, numa das partes, num dos trechos dessa página, eles falavam o seguinte: olha, os 3 primeiros, o primeiro número é de número de banco, os outros 3 números são da instituição do cartão, quanto mais alto o número, maior o limite, enfim. Eles davam, eu copiei alguns trechos que eu achei engraçadíssimos, assim, e me chocaram um pouco, né? Mas o que mais me preocupou nisso foi aquela parte que eu grifei em vermelho, como vocês podem ver, que ele está falando, né, ele está orientando as pessoas que adquirem dados de cartão de crédito. Ele está dizendo para ela: olha, você precisa ter uma senha do SUS. E vocês não sabem como é fácil a gente ter uma senha do SUS. É muito fácil. Corromper um funcionário público é a coisa mais fácil que existe. E muitos querem ser corrompidos. Muitos querem ser corrompidos. Por que é fácil? Porque, geralmente, porque eles são desonestos, eles são bandidos? Não, porque as empresas públicas não têm políticas de segurança, porque você não tem fatores de autenticação, porque você dá todo tipo de informação para todo nível de funcionário. Percebem que não é só uma questão de engenharia de internet ou engenharia de segurança, é todo um conjunto que a gente tem que envolver quando a gente fala de proteção cibernética, onde o seguro entra só no meio disso. Ele não é a bala de prata e nunca vai ser. A minha função, quando eu entro num cliente,
Ela é principalmente mostrar para ele que nós não somos os salvadores da pátria, mas que a gente vai olhar a companhia com os olhos do risco. A gente vai fazer um assessment da companhia, a gente vai mostrar para eles, olha, você tem uma deficiência aqui, assim, assim, assado, e para você comprar um seguro e para esse custo ficar melhor para você, existem questões que você precisa aprender a responder, como essas. Se vocês levarem essa apresentação na empresa de vocês, vocês vão ver nesse slide que muitas das empresas não sabem responder nenhuma dessas perguntas. Para quem que a gente liga? Se você chegar, teu funcionário liga lá para o pessoal do Service Desk e fala assim, olha, eu acho que eu estou com vírus, porque tudo é vírus, né? É aquela coisa da época do IBM, lá, do Windows, sei lá o quê, que falava assim, meu computador está lento porque ele está com vírus. Porque é o que a gente aprendeu, né? Foi quando a erupção aí da internet. Mas nem tudo é vírus, né? Pode ser muito mais que isso. Aí você vai lá e aí esse mesmo funcionário, muitas vezes ele demora muitas vezes para falar, nossa, realmente o que aconteceu? E muitas vezes esse funcionário, ele acha que a culpa é dele, que fez a instalação ou algum tipo de engenharia que propiciou a vulnerabilidade da empresa. E isso é muito injusto. E esse mesmo funcionário, muitas vezes, ele tenta ou fazer a justiça com o próprio mouse, ou ele tenta abafar. Isso está errado. Por que isso está errado? Porque a gente não sabe qual é a engenharia que existe por trás daquele ataque que a empresa está sofrendo, né? E, para isso, você precisa de outros especialistas que não as pessoas que estejam ali, naquele momento, emocionalmente envolvidas. Porque há um emocional nisso. E a gente tem que pensar nesse fator. Nem tudo é racional, nem tudo é absoluto, né? Nós sabemos, né? Será que as pessoas da nossa empresa elas sabem como os nossos competidores estão agindo? Quais são as boas práticas do nosso mercado? Quais são as boas práticas que estão sendo implementadas por empresas como as nossas, né? Por empresas do nosso segmento? A gente está compartilhando experiência. Uma das grandes deficiências que o Brasil tem, e agora vai melhorar muito por causa da legislação geral de proteção de dados, é que nós vamos ter que passar, vir a público, divulgar qualquer ataque. E por que a gente acha que não existe? Porque ninguém divulga. Por que a gente só fala assim, ataque só existe na Rússia, na Ucrânia, no Reino Unido, nos Estados Unidos? Porque eles são obrigados a divulgar. A gente acha que isso aqui não existe, a população, de uma forma geral, acha que isso aqui não existe, porque nós não temos obrigação de divulgar. Só que agora você tem pessoas e alguns blogs que vêm divulgando, trazendo a público esse tipo de informação, que algumas instituições foram atacadas. E a gente tem um Ministério Público que está babando para pegar essas empresas. Mas a gente ainda não tem uma autoridade. A gente ainda não tem uma autoridade, mas a gente tem uma coisa que chama Código de Defesa do Consumidor. E isso pode ensejar uma coisa que chama ação civil pública. O Banco Inter, e essa informação eu vou passar agora porque ela é pública, pode sofrer um processo de 10 milhões de reais nas costas, por conta de um vazamento de dados que foi mal administrado. Isso vai acontecer com todas as empresas que tenham vazamento, pequenas ou grandes. As grandes com consequências ainda maiores. Tá bem? Uma das coisas que nós não sabemos dizer é quais são as nossas vulnerabilidades. Vulnerabilidade, ela é aquela coisa, né? Ela é que nem piolho em cabeça de criança. Você pegou quando você vai ver, tem um ninho, né? É terrível isso. E a gente não estuda. Por quê? Porque nós ficamos adstritos aos profissionais de segurança da informação e de engenharia. Quando existem outras vulnerabilidades, como eu mencionei para vocês, senhas fracas, façam um pen test na empresa de vocês e vejam quantas senhas fracas vocês têm. Várias. Várias. Tá? Quantos funcionários das empresas de vocês compartilham login? Vários. Quantos acessam rede de lugares vulneráveis? Vários. Estamos seguros? Não. Tá. Backup, temos backup suficiente? Estamos fazendo da forma correta? Né? O que a gente faz para se preparar? Como é que a gente se adequa à legislação? Porque a legislação, sim, está pedindo um monte de controle para a gente. Nós estamos cumprindo? Não sei. Vocês sabem a consequência do não cumprimento dessa legislação? Uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais ou parar o sistema da nossa empresa por dias. Que, aliás, bem ou mal, acho que a grande consequência do vazamento de dados ela é a interrupção de negócio. Como é que você diz para o seu cliente, olha, então a gente não está trabalhando porque o nosso sistema está com malware e a gente não está a fim de pagar o resgate. Como é que você faz? Né? Isso aqui é um desenho aqui do meu mundo ideal, né, ou quase ideal, de ecossistema de proteção. E, mesmo assim, já adianto, senhores, que não vai ser de 100% jamais. Isso porque
as vulnerabilidades cibernéticas, né, os ataques cibernéticos e os hackers, eles trabalham como se jogassem videogame, né? Você tem aquela fase mais difícil, está difícil, mas você vai ficar ali até você passar. E você vai até você zerar. Né? A vulnerabilidade cibernética ela é uma coisa que evolui com o tempo. Por isso que a gente não pode parar de estudar nunca. Né? O que se aprendeu 10 anos atrás é obsoleto hoje. Né? Hoje você nem sabe mais se é aplicável. Já evoluiu bastante. Vocês podem ver aí que é um ciclo entre compliance, jurídico, marketing, relações públicas, o seguro, que vem por último nessa cadeia, recursos humanos, IT, segurança da informação. Compliance estabelece políticas, jurídico, se a sua empresa vai ser atacada, o jurídico vai saber quais são as autoridades que ela tem que comunicar, quais são as medidas legais que têm que ser tomadas, em quanto tempo. Né? Tudo isso vai ser visto pelas autoridades fiscalizadoras e pelo Ministério Público, e é nossa responsabilidade. Marketing e relações públicas. Como é que eu vou a público afirmar para as pessoas que eu fui atacado? Você vai chegar assim e falar, olha, nós fomos atacados, mas a gente vai resolver tudo, pode ficar tranquilo, estou disponibilizando um site onde você pode acompanhar as notícias, também vou disponibilizar para você um monitoramento de crédito, onde você vai poder ver se seu nome está sendo utilizado indevidamente. Ou você prefere uma empresa que fale assim, não, eu não fui atacado, isso é fofoca, algum inimigo está tramando contra mim, e depois, numa investigação, você descobre que isso aconteceu. Com quem você volta a comprar? Com a empresa que admite o erro ou com a empresa que nega o erro e não faz nada para satisfazer? Essa é a função de relações públicas, que é um serviço muito pouco investido no Brasil e que deveria ter mais investimento, porque a imagem traz o valor da nossa empresa. Aquilo que a gente transmite para fora da empresa mostra quem realmente nós somos. Né? Mostra os nossos valores, mostra as nossas metas, mostra quem são os nossos funcionários. Recursos humanos, por que é importante? Quem é o funcionário que trabalha comigo? Qual é o perfil do meu funcionário? Ele está de acordo? Ele recebeu lá aquele papelzinho de que ele só pode utilizar os computadores da empresa para fins profissionais e não pessoais? E que ele vai poder ser fiscalizado em virtude disso? Isso é uma medida de segurança. Muitos só assinam e não leem, mas é uma medida de segurança. Né? IT, a engenharia das redes, como é que você faz, como é que você estrutura, quais são os softwares que essa empresa tem, as licenças estão expiradas ou não, estou fazendo atualização desses softwares ou não. Né? Segurança da informação, enfim, dispensa comentários, né? Quais são as barreiras que a gente tem na nossa empresa, como é que a gente faz para proteger a nossa empresa em termos de sistema, etc. E segurança da informação tem que trabalhar em conjunto com todas essas pessoas. Isso aqui toda empresa vai ter que ter a partir de agora. Isso aqui é um comitê que tem que ser feito dentro das empresas. Por quê? Porque se tiver algum incidente, as pessoas têm que saber para quem elas vão ligar. E esse comitê tem que estar pronto para agir na hora. Um ataque cibernético, qualquer que seja a natureza dele, ele é um cano furado. Quanto mais rápido você resolve, quanto mais rápido você toma medidas protetivas, menos dinheiro você perde. Hoje a gente fala na casa de bilhões. Só para vocês terem uma noção, o Marriott, que foi noticiado, enfim, estou mencionando de novo porque é o que está na crista da onda, tinha o seguro, né, em 24 horas o seguro já começou a agir em cada uma dessas bases, e mesmo assim, 48 horas depois, existiam 2 class actions nos Estados Unidos contra eles. O valor das class actions, 12,5 bilhões de dólares. Fora a fiscalização do governo da União Europeia, né, do agente fiscalizador, que vai ver na empresa se eles cumpriram com os requisitos da GDPR. E não se sabe se eles também vão sofrer a multa ou não. Vejam, não é tão simples quanto parece. Né? O ataque cibernético não é só uma questão de perda de dados, não é uma questão só de dor de cabeça. É uma questão que pode impactar o mundo inteiro. E, historicamente, o que a gente sabe é que as empresas que são listadas na Bolsa Americana e que sofreram ataque cibernético, ainda que bem remediados, elas vêm sofrendo uma queda no valor das ações de 3,2% ao mês. Isso é muito sério. E é responsabilidade nossa. É um uso consciente que a gente tem que fazer. Né? A importância também de você ter essa equipe é mostrar um pouquinho para vocês do que são esses resultados negativos. Né? Então, você tem aí uma mudança de comportamento do cliente, o cliente que já não sabe se quer entrar naquele site porque ele é instável em termos de segurança, não sabe de que modo os dados estão sendo utilizados.
né? Você tem o tempo de gestão, olha só, 26% do tempo gasto pelas empresas durante um incidente é só para cuidar desse ataque. 26% durante um dia é muita coisa. É muita coisa. Quanto custa a hora parada da sua empresa? Vocês já perguntaram isso para alguém? Quanto custa a nossa hora parada? Né? É muito importante a gente saber. E a gestão do tempo ela tem que ser o mais efetiva possível. Por isso, a criação desses comitês. Né? Dano reputacional é o pior dos danos. Isso aqui é uma pesquisa da Kroll, divulgada no começo de 2018. Tá? Essas informações são públicas. A gente pode compartilhar. 29% das empresas tiveram esse dano reputacional. Dano reputacional é aquela coisa. Quem deita na cama leva a fama e para você tirar a fama. É muito difícil. Você não tem como desdizer ou desfazer certas imagens. É algo que você leva anos, talvez. Né? A questão do seguro, como eu mencionei para vocês, ela vem a cobrir todos esses serviços. Né? Acho que o que a gente diz é que primeiro a gente cuida do cliente, depois a gente cuida do terceiro. Então, primeiro é o cliente, que não tem essa estrutura que eu mostrei para vocês, de IT, de segurança da informação, de compliance, etc. Então, a função da seguradora, nós já temos pré-contratados todos esses serviços. Então, pensa no seu carro. Quando ele quebra, você tem um guincho, antes de você levar ele para a oficina. Então, o nosso guincho ele vem com a contenção do ataque, a investigação, a perícia, onde começou, como começou, de que área veio. Né? A gente não tem um caráter punitivo, mas a gente tem que direcionar para as empresas de onde está partindo isso. Né? A extorsão digital. Muitas empresas, erroneamente, acabam pagando pela extorsão digital. A gente nunca vai incentivar esse pagamento, nunca. A gente trabalha no sentido de proteger a empresa desse momento de fragilidade, que é o momento de sequestro, né? que a gente chama, a linguagem mais popular aí, e mostrar para ela que ela não precisa pagar. E aí você tem pessoas nas equipes que a gente trabalha, que são empresas altamente renomadas, que sabem lidar com esse tipo de profissional. Né? Tem a parte de legal, que eu falei para vocês, que envolvem todos aqueles processos de falar com o Ministério Público, contar o que está acontecendo, mostrar boa vontade na solução do evento, mostrar que está tomando as medidas necessárias, e ainda do Ministério Público o que ele deseja que a gente faça, como ele quer que a gente age. Né? Só para vocês terem uma noção desses profissionais que a gente tem contratado, supondo que o preço deles numa situação normal seja de R$100 por hora. No momento de um ataque, esses profissionais custam mais ou menos 3 vezes mais. Eles custariam R$300 a hora, eles não entram nas empresas com menos de 10 profissionais. Vocês percebem como é muito mais caro a remediação disso? Porque é que nem quando você está chegando no hospital, está infartando, custa R$300 para colocar o stent. Vai lá só fazer um check-up, custa 50, entendeu? É mais ou menos essa analogia que a gente faz. Tá? O pós-serviço, ou pós-breach, que a gente chama, que é a parte de terceiros, que é onde também é nossa responsabilidade, tá? Minha, de vocês, de qualquer usuário, é cuidar do terceiro, daquela pessoa que a gente afetou por conta do nosso uso inconsciente. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um gerenciamento de crise, se comunicar com esse terceiro, né? Trabalhar com um call center. Olha, gente, é o seguinte, eu trabalho na empresa tal, ela teve um vazamento, a gente está monitorando o teu nome, seus dados pessoais, para ver se alguém vai usar seu nome de forma indevida. Existem esses serviços de monitoramento, eles estão extremamente caros. Né? E isso é uma coisa que os órgãos reguladores estão solicitando que as empresas façam, que eles notifiquem os terceiros e monitorem o crédito. E isso é uma das coisas que o Marriott está fazendo, disponibilizou um site para que as pessoas que estão recebendo a cartinha online, algum de vocês já deve ter recebido, alguém levantou o dedo lá, virou estatística, parabéns. Essas pessoas que estão recebendo essas cartinhas vão poder acessar esse site e vão poder ver se o dado delas está sendo utilizado de forma indevida. Tá? E a questão também de empresas terceirizadas que tenham sido afetadas, que foi muito o caso da Maersk. Né? Eles tinham empresas que eram conectadas no sistema deles e também foram afetadas por uma falha que veio deles. Né? Olha a nossa responsabilidade. Olha o dano aí em cascata que surgiu. Então, o serviço que é prestado ao cliente e deve ser prestado ao cliente é nesse sentido, mostrar quais são os terceiros afetados. Né? Então, até uma certa camada de terceiros afetados, a nossa empresa é responsável, sim.
E ela pode sofrer uma ação de indenização por conta disso, inclusive de lucros cessantes. Aqui eu me despeço de vocês. Eu queria jogar essa frase aqui no ar, que é uma das minhas favoritas, também de uma das minhas pessoas favoritas, que é do Warren Buffett, que são necessários 20 anos para a gente construir uma reputação e 5 minutos para a gente destruir. Pensem nisso em relação ao que eu passei para vocês hoje aqui, um pouquinho de informação que eu tentei humildemente trazer. Pensem nisso em relação a fazer o balanço entre investimento em proteção e investimento em defesa. E pensem nisso, né, sobre o uso consciente, quando do uso consciente de redes e de acesso a sistemas. Obrigada. Obrigado, Mariana. Nós já temos algumas perguntas online. Nós temos, no momento, 70 pessoas assistindo remotamente. Que bom. E temos algumas aqui. Vamos começar nas online que chegaram primeiro. Por favor, Rubens. Primeira pergunta é do Carlos Caetano. Considerando uma empresa de pequeno ou médio porte, qual o valor médio de um seguro cibernético? Ele qualifica que certamente varia de caso a caso, mas seria possível ter uma ideia de valor. Tá. As empresas de médio e pequeno porte, isso vai variar muito. A gente tem empresas, depende pelo quanto de contrato que é exigido. Então, a gente tem empresas de pequeno porte da região sul, por exemplo, que prestam serviço para multinacionais que são europeias. Às vezes a empresa fatura, 12 milhões no ano, 20 milhões no ano, e a empresa europeia pede que ela contrate pelo menos 1 milhão de importância segurada. Isso pode variar da atividade, mas ficaria mais ou menos numa faixa entre 20 mil e 50 mil reais, por aí. Legal. Aqui. Oi, eu sou a Ayub. Parabéns pela fala. Obrigada. Queria fazer uma pergunta de um operador de rede para uma operadora do direito. Qual que é a sua leitura da nossa atual falta de uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais e para a nossa categoria de redes, o que você recomenda, o que nós profissionais da área de segurança, informação e infraestrutura de redes deveríamos fazer diante dessa situação? Obrigado. Tá. Obrigada pela pergunta. A minha leitura é a pior possível, sendo bem otimista. E a minha leitura é a pior possível porque a gente precisa investir, o Brasil precisa investir num trabalho de evangelização muito grande, né? São até palavras da Adriana Cancian, que eu gosto muito. Nós não temos educação cibernética, né, no Brasil. Hoje, se você parar para pensar que apenas 50% da população tem acesso, né, à rede, e que a outra parte não teve o tipo de informação que a gente está dividindo aqui, eu creio que a gente precisa melhorar muito em termos educacionais antes de só investir em barreiras protetivas, né, ou de barreiras resolutivas. Essa é um pouco a minha visão. A gente tem muito que evoluir, tem um grupo aí trabalhando bem forte nisso, né, não só a questão do Ministério Público, mas pessoas ligadas à segurança da informação que fazem palestra incessantemente, exatamente para divulgar a necessidade desse uso consciente, desse uso responsável, né, do quanto isso pode afetar as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive nós mesmos. Obrigado. Obrigada. Rubens. Rubens Kilnick BR, eu tenho uma pergunta aqui minha. Se uma organização que tem um seguro contratado, ela, quando ocorrer um incidente, ela inicialmente negar, né, e continuar negando isso, e ainda tentar ameaçar testemunhas que poderiam dizer assim que isso realmente aconteceu, ela tentar ameaçar essas pessoas. Isso seria caso para invalidar o seguro, ou seja, para não fazer o pagamento da pólice? Qualquer situação dentro do seguro, isso é o Código Civil brasileiro, tá? Qualquer situação que o cliente, ou seja, o segurado, venha agir que possa aumentar o risco, né, o seu próprio risco, ela pode não ser indenizada, né? Então, se isso é uma situação, eu negar a existência de um ataque cibernético, ameaçar testemunhas, e isso repercute muito negativamente para mim, depois, e eu vir a ser condenado por isso, isso vai recair sobre o seguro, sim, eu posso, enquanto seguradora, não pagar. Eu posso falar assim, olha, você tinha à sua disposição todo um corpo técnico, e inclusive advogados especializados na área de legislação cibernética, você não usou porque quis, ou seja, você assumiu o risco de piorar o resultado, então eu não vou te pagar. Isso existe, isso é Código Civil, isso não é só no meu seguro, mas qualquer seguro que você tenha no Brasil, tá? Tá bom. Obrigada. Isso. Olá. Oi, Vinícius IBM. Bom, não sei se é uma pergunta muito palpável, mas
O Bruce Schneier, no livro Secrets in Lies, em 2004, ele escreve que, eventualmente, o seguro cibernético se tornaria commonplace e eles exerceriam uma liderança muito boa de uma evolução da segurança, porque, diferentemente das normas, quando o auditor vai lá, a empresa cumpre umas coisas, fantasia outras, o auditor bate o carimbo, mas ele não é accountable por aquela instituição. A seguradora, ela vai ser accountable, então ela vai sugerir algumas tecnologias ali para reduzir os riscos e ela vai realmente ter que sugerir as melhores tecnologias. Minha pergunta é, essas empresas de seguro, elas estão preparadas para exercer essa liderança em algo tão complicado que é a segurança cibernética, porque elas vêm geralmente de outros nichos, né? Geralmente elas são empresas antigas. Vocês fazem parceria com outras empresas? Como que vocês fazem? Tá, obrigada pela sua pergunta. E ela é muito boa. Eu vou te dizer, eu vou te responder ela de uma forma muito assertiva. Qualquer que seja o seguro, eu como seguradora, não tenho obrigação de chegar em você, cliente, e falar assim, olha, por exemplo, seguro de incêndio, né? Falar assim, olha, coloca um sprinkler aqui, eu faço aquilo. Nós não temos essa obrigação, a gente avalia o risco de forma que ele vem para nós. Porém, a nossa mentalidade, né, a mentalidade da nossa empresa em especial, a gente costuma conversar o máximo possível com o cliente, quando possível. O que a gente fala assim, olha, a gente sabe que as empresas que procuram esse seguro têm procurado serviços de assessment, têm procurado serviços de vulnerabilidade, que fazem um pen test antes de entrar em contato com a gente. Vocês têm isso? A maior parte não tem. Né? Então, existem algumas empresas que nós conhecemos, empresas essas que a gente não tem vínculo financeiro nenhum, mas são empresas que eu vou cruzando aí nos eventos e palestras, etc. Empresas que eu conheço o serviço deles, eu falo, olha, eu tenho essas 10 opções, aqui você escolhe. Fica a critério dele, né? Nós, como seguradora, de fato, eu só faço esse tipo de serviço acompanhada por alguém que já entende, e só acompanhando mesmo, só olhando para traçar o risco do cliente, para você fazer a precificação e monitoramento do risco dessa pessoa. Agora, de fato, muitas dessas empresas que como você bem mencionou, elas estão muito antigas, elas não evoluíram com o tempo. Então, o número de empresas especializadas nesse tipo de serviço no Brasil, realmente ele é muito reduzido. Existem algumas das Big Fours e outras empresas um pouco menores, que vêm até do Porto Digital, em Recife, que são super conhecidas e renomadas, apesar de não serem grandes, que acabam prestando esse serviço para a gente, né, que acabam trabalhando com a gente dessa forma. E dão para a gente a opinião mais sincera. Né. Quem trabalha, obviamente, para o cliente, não vem trabalhar para mim depois, porque aí seria conflito de interesse. Né. Então, a gente trabalha com 2 listas separadas. Obrigada. Por favor. Boa tarde, eu sou Cristiano da Unioeste. Boa tarde. A minha dúvida, eu estava tentando formular ela de maneira que não atrapalhasse ou não fugisse do escopo que é seguro, né? Mas assim, a Lei 13.709 é um complemento ao Código Marco Civil, né? E no meu entendimento, que não sou da área do direito, ela parece que é uma normatização do que já havia sido escrito e algumas coisas alteradas. Minha pergunta é no sentido de que em novas legislações, e eu gostaria que você fizesse um comentário especificamente sobre a 13.709, quais são as implicações de novas legislações, novas regras sobre um seguro pré-firmado e como isso funciona, essa mecânica, juridicamente falando, como funciona essas transições, essas novas legislações. Obrigada pela sua pergunta. O seguro, na verdade, em relação à legislação, ele não vai ter impacto. A questão de precificação não vai ter impacto. Tá? O que muda para a gente é o comportamento da empresa. O que elas fizeram após essas legislações. Né? Em relação ao Marco Civil da Internet, sendo bem sincera, assim, eu tenho algumas opiniões um pouco ortodoxas a respeito dele. Eu acho que ele está muito aquém do que é a LGPD, por exemplo. Né? Acho que a LGPD ela vem sendo uma cópia aí da GDPR, né, que é a General Data Protection, e que, mesmo assim, tem algumas falhas, né, como, por exemplo, a não constituição ainda da autoridade reguladora. Né, ainda se discute muito a respeito disso. Então, em termos de impacto de seguro, nada influencia. Tá? Em termos de preço, nada influencia. O que influencia é o comportamento que a organização vai fazer a respeito daquelas métricas. A legislação geral de proteção de dados, embora ela tenha sido a brasileira, embora tenha sido publicada agora em agosto, ela vai ter o enforcement, que a gente chama, né? Ou seja, ela vai passar a aplicar as sanções a partir de janeiro. Ali a coisa pode ser que mude. Por quê? Porque o seguro no Brasil, com o seguro no Brasil, eu posso cobrir a multa. E aí a brincadeira vai ficar muito séria. Por enquanto, a gente não tem multa aplicável, as empresas têm algumas sanções, que são esses processos colocados pelo Ministério Público, em geral do Distrito Federal, pelo Dr. Frederico Serói,
que atua fortemente nisso, mas quando a gente tiver uma autoridade, né, que vai regular isso e que vai aplicar multa, ou vai trabalhar com a interrupção de negócios da empresa, aí a gente vai ter que começar a rever as coisas. O termo de precificação, a questão de precificação pode ser que impacte sim, porque as empresas vão ter tido tempo para se adequar. Né? Hoje, como eu te falei, Marco Civil não impacta muito porque ele não tem grandes punições, não tem, ele é mais uma questão regulatória. Né? Mas, agora, a questão da LGPD e da GDPR, não, eles colocam para você obrigações que você tem que cumprir, como tem o regulamento do Bacen, né, que saiu agora esse ano também, que vem muito de encontro à legislação geral de proteção de dados. Né? São normativos mais fortes e mais sérios. Tudo que vem com punição, a gente tem que adaptar o risco a isso. E qualquer risco, qualquer seguro. Né? Ao passar dos anos, você precisa ir fazendo balanceamento. O risco é estatística e vai mudando conforme o risco vai mudando também, conforme o mercado vai mudando. Okay, obrigado. Respondi as perguntas? Sim. Obrigada. Eu penso que, inclusive, desse aspecto, né, nessa mesma linha que foi comentada, esse processo ele ajuda na evangelização, porque a gente tinha como última linha de defesa, 10 anos atrás, a linha de defesa tecnológica. Né? Depois de um tempo, nós passamos a ter como última linha de defesa as questões jurídicas de contrato, de compliance, mas hoje eu vejo que a última linha de defesa é a de seguro, que é o que nós estamos vendo acontecer no exterior. E isso aí, eu acho que indiretamente, para os operadores tecnológicos, ele vai ser um negócio interessante, porque ele vai forçar com que as empresas, pelo menos as sérias, passem a ter alguns cuidados que antes elas não tinham, porque a hora que elas precisarem fazer o seguro, elas vão ter que ter boas práticas que regulem aquele risco que você vai segurar. Acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que o principal, né, acho que a mensagem, não só do seguro, mas a mensagem que eu quis deixar aqui para todos nós, no sentido de que nós temos que começar a trabalhar em conjunto. Né? Hoje a gente não tem. Essa é a parte legal. A gente vai ter a turma do analógico, né, que é a turma do direito, compliance, legal, falando com a turma do digital, né, que é segurança da informação, TI. Os times vão ter que trabalhar juntos. A gente está partindo para uma nova era de comunicação. E mais do que a questão do seguro em si, né, vem essa cooperação que vem para o bem da empresa. Né? Senão todos nós perdemos dinheiro. Né? Todos nós somos impactados. Bom, vamos agradecer bastante a Mariana, que fez a gentileza de aceitar nosso convite. Obrigado, Mariana. Obrigada.